Esse vídeo é um projeto de análise semiótica para a disciplina do professor Conrado Mendes, do 5º período de jornalismo da PUC-Minas. Nosso grupo é a Irine Ferreira, Alexandre Henrique, Carla Abreu, Marcos Moisés, Milena Franco e Rodrigo Miranda. Quem apresenta é Carla Abreu e Milena Franco. Abordaremos aqui tópicos como a análise de dados do produto, a construção da capa, a reportagem, sentidos dos elementos e objetos. Nosso objeto de estudo é uma reportagem do jornal O Globo, com data de publicação no dia 10 de maio de 2020, nomeada As Histórias por Trás dos Números da Covid-19. Durante essa propagação rápida do Covid-19 no Brasil e o número espantoso de mortes que vem crescendo cada dia mais, o jornal o Globo publicou uma matéria que foi capa da versão impressa do jornal, onde ele realizou um memorial às mais de 10 mil vítimas na época, que hoje já passam mais de 13 mil, da doença no Brasil. Ela saiu, inclusive, 2 semanas depois do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro sobre as mortes, quando ele declarou: "E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Sou Messias, mas não faço milagre." A reportagem foi feita em parceria com o site Inumeráveis, um memorial online para as vítimas do coronavírus. O jornal conta histórias das vítimas a fim de humanizar pessoas que se tornaram números. A reportagem ocupa mais de 3 páginas inteiras do jornal de modelo estandarte, incluindo a capa. Falando um pouco sobre os sentidos produzidos pelo objeto, a gente tem aqui uma foto do layout do site Numeráveis, que é mostrado na matéria virtual do Globo, e a gente tem o layout da matéria no jornal impresso. O principal sentido da matéria é demonstrar empatia com as pessoas que morreram nesse desastre. E outro sentido bem parecido que pode ser dado à obra é o de comoção, solidariedade às vítimas que perderam seus entes para o vírus, mas não puderam sequer velá-los. Através dos nomes colocados lado a lado, o número de mortos sai do quantitativo para o espectro qualitativo. Essas pessoas que tiveram esse fim tão triste saem do contexto de foram mais de 1.000 mortos hoje, foram mais de 10 mil mortos até o dia 10 de maio, e até agora são mais de 28 mil, para nomes, pessoas com histórias que viveram e que, infelizmente, tiveram a vida levada pela pandemia do coronavírus. Um outro sentido que a gente pode atribuir à obra ainda pode ser visto como uma mensagem direta ao presidente, que desde o início da pandemia estava tratando tudo como histeria, como uma mensagem dizendo: não são só números, são vidas. O presidente Bolsonaro chegou a falar durante o início da pandemia que iam morrer no máximo 800 pessoas, que era só uma gripezinha, que a gente não devia se preocupar. E nesse momento, o Brasil tem quase 30 mil mortos. Sobre as cores presentes no projeto, como a gente pode ver aqui, tem o branco por trás, tem o preto nas escritas da matéria, o azul e o cinza em mais destaque, que trazem os nomes das vítimas e suas histórias. Segundo o psicólogo Cristiano Pires Martins, essas cores frias e principalmente o azul podem simbolizar harmonia, confidência, monotonia e pode ser uma cor calmante. No nosso ponto de vista, a intenção do jornal o Globo foi trazer calma no meio de uma notícia tão triste, não tornar disso um modo de vender o jornal, uma coisa mais chocante do que ela já é. Como eu falei, outras cores que aparecem na constituição da matéria é o branco, o azul, o cinza e o preto. E alguns cineastas usam esses tons frios, voltados para o azul, para demonstrar solidão, o terror, e cinza em sinal de respeito. O respeito também entra nesse momento. E todas essas cores neutras e mais puxadas para o azul, para o cinza e para o preto, a gente pode sempre ser lembrado do luto também nesse momento e, como eu já falei, do respeito. A gente pode ver como a disposição aqui, como as cores são utilizadas, como a capa é muito impactante e a matéria, consequentemente, já que são 3 páginas, mas que não é nada
que choca ou que chama mais atenção do que deveria. Sobre os elementos gráficos, a gente pode expor mais os caracteres, a disposição deles, o título e a imagem formada pelo todo. Assim. A matéria não apresenta tanta importância, já que a ideia é dar espaço aos nomes das vítimas. Nesse caso, o número de caracteres e o tamanho deles é quase sempre o mesmo. O tamanho dos caracteres, da maioria do espaço da matéria, é o mesmo porque é a parte que é utilizada para colocar os nomes das vítimas e um pouquinho da história delas. O tamanho dos caracteres só muda um pouco sobre o título e na matéria, que é bem pequenininho também. No título, os caracteres são bem grandes e chamativos, mas é só na capa, que a gente pode ver aqui, fala 10.000 histórias. E o subtítulo, que também é bem grande, mas aqui, cada morte, uma vida, cada morte, uma vida, as histórias por trás dos números da Covid-19 também é um título. Vamos dizer assim que o 10.000 histórias é a manchete da capa e aqui, cada morte, uma vida, as histórias por trás dos números da Covid-19 é realmente o título da matéria. Como a gente pode ver aqui, na maioria a gente segue um padrão de azul e cinza para os nomes das vítimas e para as frases que resumem um pouco a vida delas, e o tamanho da matéria em si também é bem pequeno. Então, a matéria em si fica em segundo plano, no meio de tanta informação. Sobre a disposição, é exatamente isso que eu falei. Como os nomes e as histórias são a forma como o jornal decidiu dispor os nomes como um corredor ou nas margens da matéria dá proporção e significado. Cada nome ocupa um lugar significativo, reduzindo a matéria, pois o que é importante é dar espaço às mais de 10.000 mortes banalizadas. Passando um pouco para o título, a gente, como eu já falei, apesar de o título estar em um caractere bem grande, está em preto, está em negrito, ele ainda assim chama muito menos informação do que o resto chama muito menos atenção do que o resto das informações da página. Porque são tantos nomes e tantas histórias significando assim quantas pessoas já morreram, já tinham morrido até essa data, que a gente meio que perde um pouco o interesse no título, porque você vai tentar focar um pouco mais em ver um pouco sobre os nomes e as histórias daquelas pessoas. Essa matéria e a capa não tem fotos, não tem ilustrações, não tem nenhuma imagem, porque o elemento visual é o todo. O conteúdo verbal que forma essa imagem no imaginário do leitor. Então ele vê ali milhares de nomes colocados um a um na capa do jornal e com o título 10.000 histórias em letras garrafais. E isso traz a imagem assim do luto das famílias e de que essas pessoas não foram só, elas não são só a morte por Covid-19. Elas tiveram toda uma vida e infelizmente acabou tão tragicamente. É uma narrativa que mescla compaixão e disjunção da perda da humanidade em tempos críticos. E é uma coisa muito curiosa no jornalismo, porque normalmente a gente evita essa discussão, mas ela aborda também a vida e morte. No nível fundamental, a intenção do jornal ela pode ser vista como por dois pontos, assim, sendo o primeiro uma forma de demonstrar solidariedade com as famílias que vivem o luto, e o segundo como uma forma de chocar as pessoas que mesmo depois de tantas mortes, de tanta coisa que já aconteceu, que continuam achando que é uma gripezinha e não entenderam a gravidade da situação. A gente não encontrou um viés ideológico muito forte no jornal, mas como eu disse lá no início do vídeo, isso pode ser levado em consideração como uma resposta às declarações do Bolsonaro, porque foi lançado quase 2 semanas depois de diversas declarações, aquela mais chocante que foi a do Idaí, e aí sim você pode conseguir pensar que isso é assim uma resposta a ele, mas você falar que que o jornal tem um viés de esquerda ou direita só com essa matéria que trata só sobre vidas e
não tem nenhum aspecto econômico, enfim. Eu acho que não deve ser levado em consideração, mas sim como uma resposta às declarações do presidente. Essa foi a nossa análise semiótica sobre a capa do jornal O Globo. Foi feita em grupo e a gente usou o livro Semiótica Aplicada, da Lúcia Santaella, como fonte, e também as aulas do professor Conrado durante esse semestre, como fonte para fazer esse trabalho.